Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Lembro que na próxima aula nós paramos na dilatação dos líquidos. Bom, vamos explicar aqui. Não tem sentido falar em coeficientes de dilatação linear, né, que é do comprimento, dilatação superficial para os líquidos. Por quê? Porque o líquido, o gás, ele adapta ao recipiente. E quando ele adapta ao recipiente, nós estamos falando de volume que ocupa aquele coeficiente. Já que os gases e os líquidos, eles não têm forma própria. Assim, só existe coeficiente de dilatação volumétrica nos líquidos. Vamos escrever aqui. Só. Esse só aqui tá bom. Só. Só existe coeficiente de dilatação volumétrica nos líquidos e gases. Nos líquidos. Prontinho. Olha o desenho que a professora fez. Ok? Vamos lá analisar esse desenho. Uma dilatação aparente e uma dilatação real. Observe o desenho. Então, aqui nós temos uma dilatação aparente e dilatação real. Tá forte esse lápis, né? Está bom. Vamos lá. Para que se possa medir o coeficiente de dilatação de um líquido, este deve estar contido num recipiente graduado. Para se medir o coeficiente de dilatação de um líquido, este deve estar contido em um recipiente graduado. É igual ao nosso recipiente aqui. Ele está graduado. Ok? Ao variar a temperatura, não só o volume do líquido se altera, mas também o volume do recipiente. Ao variarmos a temperatura, não somente o volume do líquido altera, mas o volume do recipiente também altera. O volume do recipiente também altera. Perfeito? É lógico. Em geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos. Olha para você ver. Nós sabemos que o sólido tem uma constituição cristalina, então eles são firmes, né? Eles são mais ordenados, né? Os átomos são ordenados. Enquanto os gases e os líquidos, eles são desordenados. Os átomos são mais desorganizados. Então, por isso
é que, em geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos, ok? Sendo desprezível para alguns líquidos a dilatação do recipiente. Como eles dilatam mais do que os sólidos, muito mais, às vezes a gente torna até desprezível a dilatação do recipiente. Tudo bem. No entanto, a medida rigorosa do coeficiente de dilatação de um líquido qualquer tem que se levar em conta este fator. Observe a figura. Um líquido foi aquecido e sofreu dilatação pela escala Kelvin. Então, o líquido foi aquecido. Esse símbolo aqui é de aquecido. Tá? Eu vou colocar aqui vermelho. Eu trouxe o vermelho? Espera um pouquinho que eu vou buscar o lápis vermelho. Pronto. Coloquei esse líquido. Ele foi aquecido. Esse é o símbolo de aquecido. Quer dizer que eu aqueci esse líquido. Ele se dilatou, ok? Até este líquido. Pronto, foi aquecido, ele se dilatou. Vamos lá. Pela escala do frasco, mediu-se a variação da temperatura aparente do volume, ok? Chamando-se ΔV a variação de volume do frasco. A relação do volume real do líquido é ΔV será. Vamos escrever isso aqui? É muito importante para a gente. Observe a figura. Figura. Observe o desenho. Observe a figura. Um líquido foi aquecido. Pronto. E sofreu dilatação. Pela escala do frasco, mediu-se a variação aparente do volume. Tá aqui, ó. O ΔV aparente. Mediu-se a variação do volume. Ok? Chamando-se ΔV, nós faremos exercícios. ΔV a variação do volume do frasco quer dizer, então, que para esse aqui passar para aqui, ele sofreu uma variação ΔV. Era um volume inicial e aqui tem um volume final. Pronto, ele sofreu uma variação. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. Vamos lá. Uma variação, uma dilatação dos líquidos, eles precisam estar no recipiente graduado, ok?
Eu preciso aumentar a temperatura. Rigorosamente, o volume também do recipiente iria aumentar. Mas, como os líquidos são muito mais desorganizados do que os sólidos, eles vão sofrer uma dilatação muito mais aparente. Eles vão sofrer uma dilatação muito mais perceptível ao nosso olhar. Então, tá aqui. Ok? Então, vamos lá. A volume dos frascos. Chamou-se da outra vez a variação dos volumes dos frascos. A variação do volume real, a variação do volume real, tá aqui. A variação do volume real, do líquido, ΔV será um ΔV aparente mais o ΔV. Muito bem. Ok? Vamos continuar aqui. Esse é o exercício que nós vamos fazer. Vamos continuar aqui. Bom, então, atrás, a gente viu o seguinte. Chamando-se ΔV, a variação do volume do frasco, a variação do volume real do líquido será. Então, nós temos aqui a variação real do líquido será um ΔV, que é igual a um ΔV aparente mais um ΔV. Sendo VO o volume inicial, sendo VO o volume inicial, sendo VO um volume inicial, temos, se VO o volume inicial do líquido, temos o quê? Um V é igual a VO, que multiplica 1 mais φΔT. Isto é, ΔV, isso aqui é 1, tá? 1. ΔV é igual a VO vezes um φΔT. Muito bem. Onde φ é o coeficiente de dilatação real do líquido. Analogicamente, isso é comparadamente, quer dizer, o que é analogicamente? É algo que você analisa logicamente. Analogicamente, temos o ΔV aparente é igual a VO vezes um ΔΦ vezes um φ aparente vezes ΔT. Onde o φ aparente é o coeficiente, o φ aparente é o coeficiente de dilatação aparente e
delta VF, volume final, é o volume inicial, vezes um delta Φ final, vezes um delta T. Onde Φ final é o coeficiente de dilatação do frasco. Portanto, Φ é igual Φ aparente mais um Φ final. Vou fazer exercício só para a gente ficar bem claro isso aqui. Vamos aqui ao nosso exercício. Vamos lá, essa tabelinha que eu fiz aqui é os coeficientes de dilatação. Todo exercício, tudo que vocês fizerem, tem a tabelinha. Ok? Mediu-se esse coeficiente no laboratório de física. Vamos lá. Um tubo de vidro graduado contém água. Um tubo de vidro graduado contém água a 10 graus Celsius. O técnico lê o volume. Então, um tubo de vidro graduado contém água a 10 graus. Um técnico lê o volume. Deu o quê? 60 centímetros cúbicos. Aquecendo a água até 90 graus, o mesmo técnico leu o volume. Deu 60,85 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica da água nesse momento. Vamos lá para a nossa solução. Eu vou ler o problema de novo. Um tubo de vidro graduado contém água. Digamos que seria aquele tubo aqui, ó. Digamos que seria esse desenho aqui, ó. Então, digamos que esse desenho seja o que nós estamos querendo. Tá bom. Um tubo de vidro graduado contém água a 10 graus. Tá ok? Então, um tubo de vidro graduado contém água a 10 graus. Ok? E um técnico lê o volume de 60 centímetros cúbicos. Aquecendo a água até 90 graus, o mesmo técnico lê o volume de 60,85 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica da água nesse intervalo. Então, tá. Então, eu vou desenhar os dois tubos aqui pra gente. Vou fazer o desenho aqui. Então, eu tenho aqui um tubo graduado. Tá aqui. Ok. Eu tenho esse tubo graduado. A temperatura inicial de 10 graus, o técnico lê 60 centímetros cúbicos. Então, tá aqui, ó. A 10 graus, o técnico. Eu vou subir isso aqui, senão vai ficar difícil. Eu vou fazer o seguinte. A temperatura inicial a 10 graus Celsius, o técnico lê aqui 60 centímetros cúbicos. Tá aqui. Então, ele lê 60 centímetros cúbicos na nossa água. Cadê o lápis azul? Não sei porque que eu não trouxe tudo para a mesa. Espera aí. Tá aqui. Vamos lá. Então, eu coloquei água nesse tubo. A 10 graus, ele veio aqui
A água estava 60 centímetros. Tá aqui. A água estava a 60 centímetros. Prontinho. Ok, estava a 60 centímetros. Aquecendo a água significa, então, esse é o símbolo de aquecimento. Então, eu aqueci a água. Aquecendo a água, então, tá aqui o nosso tubo. Aquecendo a água, tá aqui o nosso tubo. Então, eu aqueci a água. Deixa eu fazer o tubo do mesmo tamanho. Tá aqui. Então, eu aqueci a água. Aquecendo a água a uma temperatura final agora de 90 graus, ok? Se for graduar o nosso termômetro. Aquecendo a água a 90 graus, lê-se o volume 60,85. Então, esse volume aqui era 60, 70, 80,85, mais ou menos aqui. Pronto. Então, o volume foi 60,85. Então, tá aqui. Eu aqueci o volume e agora ele veio aqui. Pronto. Fui lá, aqueci o volume e o volume veio aqui. Pronto. Esquematizei a nossa solução. Vamos aqui, pediu a dilatação. Então, vamos lá. A partir dos volumes, a partir dos volumes lidos, diretamente na escala a partir dos volumes lidos diretamente na escala do frasco, eu estou analisando, então estou pensando na análise que eu vou escrever para vocês. A partir do volume lido na escala do frasco, calculamos o coeficiente de dilatação volumétrica que o coeficiente de dilatação que aparente, né? Aparente dilatação aparente dilatação aparente da água. Prontinho. No frasco de vidro. Li o problema, fiz o desenho, interpretei o problema. Agora nós vamos fazer. Então, eu tenho aqui a temperatura inicial da água, que eu vou chamar de TO/TI, era 10 graus Celsius. Ok? Há um volume inicial de 60 centímetros cúbicos. Ok? Uma temperatura final, que eu vou chamar de T, que foi a 90 graus que eu aqueci a água. Esse volume final, o volume aparente, ele passou a ser de 60,85 centímetros cúbicos.
cúbico. Ok? Então, aqui eu tenho o meu ΔV. O que é o meu ΔV? Seria aqui o volume aparente menos esse volume inicial. Então, o meu ΔV aparente seria o quê? Esse volume aparente menos meu volume inicial. Isso me deu o quê? A 0,85 centímetros cúbicos. Ok? Peguei esse e diminuí sobre esse. Tudo bem. Agora, eu quero um ΔV aparente. Ele vai ser o quê? Um VO vezes um φ aparente vezes um ΔT. Ok? Então, eu não calculei isso aqui? Não foi esse volume que eu calculei aqui? Então, é esse volume que eu vou usar aqui. Então, ele vai ser igual ao quê? A 0,85, que é igual ao quê? A 60 vezes o meu φ aparente, que eu não sei, que é esse aqui? Não é o meu ΔT? O meu ΔT é o quê? 90 graus menos 10 graus. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o volume que eu achei 0,85, que é igual a 60, vezes o φ aparente, o meu ΔT. O que é meu ΔT? Não é 90 menos 10? É 80. Daqui eu tiro que meu delta aparente é igual o quê? Claro que se eu estou multiplicando esses dois fatores, eles vão passar dividindo. Ok? Eu já vou dar a resposta e vocês vão poder fazer. Então, meu ΔΦ aparente é igual a 18 vezes 10 a menos 5, ok? Graus centígrados a menos 1. Tá aqui. Vamos lá. Eu tinha um tubo de vidro graduado que continha água a 10 graus, tá bom? O técnico leu 60 centímetros cúbicos. Eu aqueci a água e ele aquecia a água a 90 graus e passou a 60,35 centímetros cúbicos. Eu quero saber o coeficiente de dilatação volumétrica da água nesse intervalo. Eu fiz os desenhos, eu graduei. Então, eu tive o volume inicial a 10 graus 60. Depois, eu tive um volume final a 60,85 a 90 graus. Bom, o que eu fiz? Fiz o desenho e agora nós vamos interpretar o desenho. É importantíssima a nossa interpretação. A partir dos volumes lidos diretamente na escala do frasco, calculamos o coeficiente de dilatação aparente da água no frasco de vidro. A temperatura inicial de 10 graus, o volume era 60 que o técnico deu. Uma temperatura final de 90 graus, o mesmo técnico deu 60,85. Eu sei que a minha variação de volume aparente é igual o quê? Aquele volume, o ΔV aparente, né? A minha variação, aquele ΔV, é o volume aparente menos o volume inicial, 0,85 centímetros cúbicos. Então, eu fiz uma relação. Aquele ΔV aparente é igual ao volume inicial vezes o φ aparente que eu quero encontrar, um ΔT. O que é um ΔT? A temperatura final mais a temperatura inicial. Está aqui. 0,85 centímetros cúbicos foram o que nós encontramos. Ok? Ele está aqui. É igual a 60 centímetros cúbicos, o primeiro volume que o técnico deu, vezes aquele volume aparente que nós queremos calcular, com a variação da temperatura, que é 90 graus menos os 10 graus. Então, aqui eu tenho 0,85 centímetros cúbicos, que é a diferença, que é o meu ΔV, que é igual a 60 centímetros cúbicos, que é a primeira leitura do técnico, o meu volume aparente, vezes 80. O que é 80? De novo, é a minha diferença de temperatura, que é 90 menos 10.
Depois de fazer essas contas, é o seguinte. Eu não quero este termo. O que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu achei isso aqui 18,10 menos 5 graus centímetros menos 1. Vou para a aula aqui, ok? E depois nós vamos estudar calor. Até a próxima aula. Fiquem em casa, estudem, obedecem pai e mãe, que a professora sente muita falta de vocês. E lembrem que a professora ama vocês. Beijo.